Olá, boa noite. Vamos lá, mais uma live da Maratona da Inteligência Emocional. Boa noite quem está entrando. Hoje é a segunda live, né, da Maratona da Inteligência Emocional. E hoje o tema, nós vamos falar um pouquinho sobre emoções negativas, né? Então, como lidar com essas emoções negativas. Então, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite para quem está entrando. É um prazer estar aqui com vocês. Vou colocar aqui uma frase. Bom, espero que vocês tenham passado pela semana muito bem. Boa noite para quem está entrando. Hoje é a segunda live da Maratona, né, da Inteligência Emocional. A primeira live eu falei um pouco dos comportamentos, né, como se atentar aos nossos comportamentos e às nossas emoções também. Né? E essa segunda live a gente vai falar um pouquinho das emoções negativas, que muitas vezes nós temos, né? Não tem como evitar. Mas como que a gente pode lidar com essas emoções negativas, né? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Tô vendo aqui o pessoal que está entrando. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Se tiver qualquer dúvida, comentário, fiquem à vontade, tá? Eu estou ligada aqui, eu vou vendo, a gente vai comentando e eu vou respondendo, tá bom? O intuito dessa maratona é falar um pouquinho, né, de diversos assuntos. Então, o primeiro foi comportamento, agora eu vou falar um pouquinho de emoção negativa, mas vai rolar tema de empatia, de ansiedade, como é importante ter um relacionamento interpessoal. Então, serão diversos assuntos, tá? Então, fiquem ligados aí, que durante a semana eu vou publicando qual que vai ser o próximo assunto da live, tá? A próxima eu ainda não defini, mas assim que eu definir eu divulgo para vocês, tá bom? Então, eu vou começar um pouquinho em relação às emoções negativas, né? O que seria tipos de emoções negativas? Então, a gente tem a impotência, a gente tem a vergonha, a frustração, a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza, o constrangimento, enfim, tudo que é emoção negativa, tudo que deixa, né, pesado. Então, vamos pensar mais ou menos nessa maneira, tá? E um questionamento, né? Com base em todas essas emoções negativas, pensar um pouquinho se você tem sido dominado por esse tipo de emoção, né? Porque às vezes a raiva ela sobressai qualquer outro sentimento, o medo também. Então tem muitas questões que a gente precisa ver, como que a gente está, se a gente está potencializando essas emoções negativas, né? E a gente tem total certeza que para a gente ficar bem, né, para o nosso bem-estar, para o nosso próprio bem-estar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa manter as emoções sob controle. Então, foi muito do que eu falei da primeira live sobre comportamento. Então, quem não conseguiu acompanhar a primeira live, tá lá no GTV, e lá eu falei um pouquinho sobre o domínio das emoções, tá? Como que a gente deve trabalhar um pouco em relação a essas emoções negativas, né? Sempre falando que o caminho do autoconhecimento é o que mais nos ajuda a ter esse controle, né? Então, mudar a forma de encarar a vida, mudar o foco, muitas vezes, inclusive até casos de pacientes com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Quando vem esse tipo de sentimento, de emoção negativa, uma das técnicas que dá muito certo é mudar o foco, né? Então, isso é muito importante para a gente poder
saber lidar com essas emoções negativas, tá? Algumas mudanças de paradigmas, e assim, o que a gente precisa pensar, até vi um questionamento, fiz algumas pesquisas e eu vi um questionamento bem bacana para passar para vocês. O que é ruim? A emoção negativa é ruim ou a sensação da emoção que é ruim? Porque a emoção, ela é um pensamento, né? E ele acaba sendo algo mental, então não sai daquilo. Então, na verdade, o que é ruim não é a emoção. Na verdade, o que é ruim são as reações fisiológicas que essas emoções geram. Então, é mudança química, é mudança no sistema digestório, cardíaco, respiratório. Então, quando vem uma crise de ansiedade, muitas pessoas sentem falta de ar, palpitação, né? Então, o sentimento, a emoção negativa te traz sintomas físicos. Então, é isso que mais incomoda. E aí que é o que a gente precisa controlar, né? Então, para dominar essas emoções negativas, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, a importância de estar sempre presente no aqui, no agora. Então, veio a emoção negativa, a raiva, o medo, a tristeza. O que eu estou sentindo com isso? Né? Por que eu estou sentindo isso? É entrar em contato mesmo com o conteúdo. Né? E isso é uma técnica que se aprende muito em terapia. Né? A gente trabalha muito isso em terapia, é muito importante. Na verdade, o fato de você ter emoção negativa e querer correr dela mentalmente também não ajuda. Isso só deixa cada vez mais confuso, né? Então, se conscientizar do que está acontecendo. Eu tô triste, por que eu tô triste? Né? O que isso está causando em mim? Qual que é a raiz disso tudo? Então, a consciência, né? Ser consciente do que está acontecendo. Evitar não ser, né? Evitar exercer aquele papel de vítima, sabe? Ao invés de ter esse papel de vítima, seja observador, veja o que está acontecendo. Isso é muito importante para você bater de frente, né, com essa emoção negativa. O Carlos está falando aqui, se conhecer e se entender é fundamental para saber controlar as próprias emoções. Exatamente, Carlos. O autoconhecimento e você acolher todos os seus sentimentos, e não só as emoções positivas, mas as negativas também. Porque são essas emoções negativas que vai te trazer um aprendizado, né? Então, quando a gente se conhece, quando a gente se entende, a gente consegue controlar muito as nossas emoções, os nossos sentimentos. É saber o que está acontecendo, tá? E a terapia ajuda muito nesse caminho. Então, quem tem interesse em fazer terapia, faça, é muito bom, é um investimento muito bom que se faz, porque nós precisamos sim cuidar da nossa saúde mental, né? Então, isso é muito importante também. Então, foi o que eu falei, a emoção negativa muitas vezes ela se torna sim aprendizado, esse seria o movimento para ser feito. Então, algumas pessoas falam que ficam muito presas ao passado, né? Tudo que aquilo traz de ruim, de negativo, de pesado, mas na verdade a gente sempre tem que tentar buscar um aprendizado disso. O que eu aprendi? O que foi bom? Né? O que eu consegui tirar disso? Qual que é a lição que eu consegui tirar disso? Então, é como se você usasse a sua energia, a sua emoção negativa para te dar uma emoção positiva, né? Uma energia positiva, isso é muito importante. Santos G, não consigo controlar meus pensamentos negativos. Acredito que quando a gente não consegue controlar os pensamentos negativos, é o momento que a gente precisa de ajuda.
Então, assim, não sei qual que é o seu nome, não tem aqui, mas eu acredito que seja Gia alguma coisa, né? E assim, se você sente que não está conseguindo controlar seus pensamentos negativos, não está dando conta das coisas que têm acontecido na sua vida, permita-se sim a procurar ajuda, tá? Procura ajuda de um psicólogo, de um profissional que vai te ajudar. Que tudo bem se a gente não consegue lidar com tudo. Gisele, prazer, Gisele. Não tem problema a gente não conseguir lidar com tudo. Às vezes a gente precisa de ajuda e muitas vezes a gente não consegue sair de onde está sozinho. Então, o que você precisar, pode contar comigo, pode me procurar, tá? Depois você me manda uma mensagem e a gente vê o que consegue fazer, tá? Mas não pense que está perdido, é uma coisa a se aprender. O autoconhecimento, ele nunca é tarde para começar, né? O amor próprio, a autoestima. Então, vamos pensar positivo. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Então, como eu estava falando, da emoção negativa se tornar um aprendizado, né? O quanto isso é importante. Tá falando aqui, às vezes conversar com alguém que entenda é a chave para vermos as coisas muito melhores, com certeza. É você conversar, né? Fazer terapia, eu sempre falo para os meus pacientes, quando você está em terapia, é diferente quando você conversa, né, com a tua mulher, com o teu esposo, com seu amigo, sua mãe, seu pai. A terapia é um momento que você consegue ter um diálogo com uma pessoa profissional, né, que vai te ajudar profissionalmente, que não tem nenhum vínculo emocional, isso é muito importante. Por isso que psicólogo não pode atender amigos, amigas, familiares, porque tem ali um vínculo, né, emocional. A pessoa conhece, né, então já tem toda essa aproximação. Então, o conversar com alguém que entende, com certeza nos dá uma visão muito melhor, né? É como se a gente acha que o problema é enorme quando a gente vai conversar, né? Principalmente em terapia, muitas vezes aquele problema se torna pequenininho, né? Então, essa é a função também, tá bom? Outras coisas que ajudam muito a ter o domínio dessas emoções negativas, porque emoção negativa, gente, sempre vai acontecer. Então não tem como a gente ficar livre disso, né? Mas o que eu faço para dominar? O que eu posso fazer para lidar, né? Parte de equilíbrio é muito importante, né? Então, focar sempre na solução, na reação construtiva. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que focar na solução, eu não tenho que ficar batendo naquela tecla de problema. Eu tenho que encontrar uma solução para isso. Isso é muito importante, né? Então, porque você focando para a solução, você vai ter uma reação construtiva. Então, automaticamente isso vai se tornar positivo e você vai conseguir ver aquela luzinha no fim do túnel, tá? Isso é muito importante. Aprendizado, como eu já disse, né? O quanto é importante, sim, encarar de frente os problemas, aquilo que me faz mal, mas sempre ter uma ideia de que eu vou conseguir ter uma solução para aquilo e que mesmo que aquilo não saia do jeito que eu quero, eu vou ter um aprendizado, né? De repente fui para esse caminho, não foi o melhor, mas eu aprendi. Eu sei que ali não vai rolar. Eu sei que para eu conseguir isso eu tenho que trabalhar algumas outras coisas. Então esse conhecimento também é muito interessante. Criar o hábito de tirar o bom do ruim. Mais uma vez, aprendizado. A gente precisa sempre focar nisso. Emoção negativa nem sempre é uma coisa ruim. O medo, por exemplo, né, que eu falei que é um tipo de emoção negativa. O medo, ele é bom no ponto de te alertar de alguma coisa. Então, eu tenho medo daquilo, então eu vou ter mais cautela. Vou dar um passinho para trás e vou ver se realmente é aquilo que eu quero fazer. O problema é quando esse medo te trava. Aí que é o problema. Quando esse medo trava, você não consegue fazer nada,
aí de repente vem a crise de ansiedade, aí você não consegue tomar nenhuma atitude. Então, sempre saber dosar. É necessário sim ter essas emoções para o aprendizado, né? Então, se a gente não tem ali essa emoção, né, a gente não consegue lidar com algumas frustrações que acontecem no dia a dia. Então, sempre tentar medir esse medo. Como que é esse medo? Esse medo me alerta ou esse medo me trava? Então, equilíbrio. Muito importante isso em relação a como lidar com essas emoções negativas, é manter sempre o equilíbrio, a calma, né? Eu falo para alguns pacientes meus a importância de prestar atenção na respiração, tem muitas técnicas de respiração que ajudam muito em crise, até para diminuir a ansiedade, para ficar mais calmo. Então tem, né, muitas pessoas utilizam de técnicas de respiração, de técnicas de relaxamento, né? Coisas que fazem você se sentir um pouco mais calmo, ouvir uma música, enfim, tem várias dicas aí para a gente poder dominar essas emoções negativas. E, né, principalmente o intuito de trazer esses assuntos para vocês é mostrar para vocês que a inteligência emocional é muito importante, a gente tem que praticar, a importância da terapia, né? A importância de querer se conhecer melhor, se acolher, né? Se amar, e isso é muito importante, tá? Pensar nisso. Então, o intuito dessa maratona sim é colocar alguns assuntos em pauta para ver o quanto é importante a gente se conhecer, tá? O caminho do autoconhecimento eu falo que é um caminho sem volta e é muito gratificante. Você buscar por conhecimento, se amar mais, se respeitar mais, e automaticamente, a partir do momento que a gente se ama, que a gente se respeita, a gente consegue fazer isso com os outros também, né? Isso é um dos assuntos das próximas lives que eu vou falar sobre empatia, que é muito importante, tá bom? Oi Maria, tudo bem? Gostou do tema? Eu vi que você entrou agora, depois você confere lá. Já estou terminando, mas aí você confere, eu vou deixar no IGTV, tá bom, gente? Dei uma pincelada das coisinhas que eu tinha para falar para vocês. Claro que não é bastante conteúdo, mas eu acabo colocando algumas dicas para ficar mais prático para vocês. E permitam-se a fazer terapia, a se conhecer, a lidar com as suas emoções de uma maneira positiva, construtiva. Problemas sempre teremos, mas sempre buscando a solução, né? Foco na solução. Bom, alguma pergunta, gente? Comentários? Querem dividir alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? E lembrando que todas as lives eu vou deixar no IGTV, então se você não conseguiu acompanhar ela toda, depois volta lá, se quiser ver de novo. Se quiser conferir as outras lives, eu fiz várias lives com base no livro As 16 Leis do Sucesso. Ficaram bem legais os temas também, então fiquem à vontade aí para navegar na minha página. Tá bom? Bom, gente, se não tem nenhum questionamento, vou encerrar por aqui. Lembrando que durante a semana eu vou divulgar o tema da próxima live que eu já estou fechando, tá? Provavelmente teremos algum convidado aí na próxima live, só estou terminando de acertar algumas coisas. E sempre mantendo as lives de sexta-feira às 9 da noite, tá bom? Desejo para vocês um ótimo final de semana e até a próxima live, viu? Gratidão. Tchau, tchau.